programa de hoje você vai ver a homenagem da Câmara à Federação de Karatê de Pernambuco e os 70 anos do Sindicato dos Professores. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá! Começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E a Federação de Karatê de Pernambuco recebeu uma homenagem da Câmara. A iniciativa foi do vereador Gilberto Alves. Foi uma celebração ao esporte e a uma das mais antigas artes marciais. Nas galerias, os atletas vieram a caráter e vestiram o kimono para prestigiar a homenagem à Federação de Karatê de Pernambuco. A instituição, que reúne mais de 40 entidades associadas em todo o estado de Pernambuco, recebeu uma placa comemorativa em uma reunião solene na Câmara. Na tribuna, o autor da iniciativa, vereador Gilberto Alves, lembrou que o esporte pode transformar vidas. E da capacidade transformadora que o esporte, a arte marcial e o karatê podem ter na vida dessas pessoas. Que tantas vezes não encontram ao seu redor alternativas. Do Oriente, a arte marcial alia o cuidado com o corpo, com uma conduta disciplinar pautada pela ética em relação aos companheiros, familiares e comunidade. Assim como prega um profundo respeito e comprometimento à prática e desenvolvimento da arte marcial em si. No Ocidente, estes já seriam conceitos importantes na vida de qualquer pessoa. Imagine, então, a relevância de tudo isso quando levado a jovens e crianças que tantas vezes não encontram oportunidades fora do mundo das drogas e do crime. É exatamente este fator que tomo a liberdade para destacar como o mais importante trabalho da instituição homenageada nesta tarde. O parlamentar destacou ainda ações sociais da instituição junto a comunidades carentes. A Federação de Karatê de Pernambuco desenvolve ações sociais junto às comunidades carentes, com mestres para ensinar o karatê às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Na própria federação, os atletas filiados não pagam mensalidades, mas assumem compromissos para manter uma postura correta e educada em casa, na escola e, principalmente, junto à sociedade, respeitando os preceitos de disciplina e retidão, historicamente seguidos pelos praticantes da arte marcial. Esta é uma garantia fundamental para os alunos carentes. Afora essa bela preocupação com o lado social, a Federação de Karatê de Pernambuco se tornou numa verdadeira fábrica de campeões em torneios nacionais e internacionais. Além das competições, a Federação promove cursos, seminários e palestras para os associados com o objetivo de divulgar os diversos estilos do karatê praticado no nosso estado. A Federação foi fundada por grandes mestres da arte marcial com o objetivo de aumentar o nível técnico e o profissionalismo do esporte no estado. Em parceria com entidades governamentais e da sociedade civil, a Federação tem uma estrutura que permite aos atletas filiados uma melhoria no seu desempenho. Presidida pelo atleta Paulo Franco, a Federação de Karatê de Pernambuco é uma instituição que reúne mais de 40 entidades associadas em todo o nosso território.
Poucas coisas são tão gratificantes quanto aliar o sucesso na atividade a que se dedica com a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Ao agradecer a homenagem, o presidente da Federação de Karatê de Pernambuco dividiu a honraria com várias pessoas. É com grande satisfação que recebo essa homenagem do nosso amigo vereador Gilberto Alves, autor do requerimento que homenageia a FKPE, na pessoa do presidente Paulo Franco, que vos fala, e também agradecer a oportunidade ao vereador Vicente André Gomes, presidente da Câmara Municipal. Não poderia deixar de agradecer o apoio da minha família, que está sendo representada pelos meus pais, minhas irmãs, meus filhos e minha esposa. Enfim, agradecer o apoio dos atletas, diretores, da família da FKPE, amigos e autoridade aqui presente. Ciente que a organização não se mantém firme e chega onde chegamos pela força de uma só pessoa. Quero dividir essa alegria com cada um componente da direção da FKPE, com cada karateca afiliado, sabendo que essa homenagem aumenta ainda mais minha responsabilidade perante a federação. Perante o karatê, nossa amada arte e esporte, perante nossos atletas, nossos cidadãos e, consequentemente, nossa cidade. Paulo Franco também lembrou o início da instituição. Criada a FKPE em 2009, a FKPE tinha como objetivo o maior engrandecimento do karatê no estado de Pernambuco, mas tinha que fazer isso de uma forma diferente. A FKPE é diferente por quê? A FKPE acredita que o karatê, enquanto filosofia de vida e esporte, é uma ferramenta poderosa na árdua tarefa de manter nossos jovens longe das drogas e da criminalidade. Nesse sentido, o dia de hoje torna-se bastante significativo para a história do karatê em Pernambuco, especificamente para nós da FKPE, porque nosso trabalho diferenciado surge este reconhecimento. Em nossa trajetória como atleta, acostumamos com recebimento de troféus, títulos e medalhas de honra. Enfim, reconhecimento da nossa habilidade técnica. Porém, nada se compara ao reconhecimento das habilidades em formar não só atletas, mas cidadãos conscientes na sua responsabilidade frente à sociedade. Há muitas federações de karatê em Pernambuco, mas somos nós que estamos aqui, então a cada um de vocês deve guardar a sensação de dever cumprido, mas com o pensamento que podemos ir mais longe ainda, a tarefa não acabou. Ora, se de tantas não somos as piores, porque estamos aqui. Talvez sejamos os melhores, porque estamos aqui. Mas certamente somos diferentes, porque estamos aqui. Alguém nos disse certa vez que o F não era de federação, e sim família. Família Karatê de Pernambuco. Eis quem somos diferentes, como tem que ser. Obrigado, família FKPE, por proporcionar mais esse momento importante na minha vida. Obrigado a todos. Um vídeo institucional com imagens de campeonatos e com depoimentos foi exibido durante a solenidade, presidida pelo vereador Aderaldo Pinto. Parabenizar a federação por essas crianças, pelo trabalho lindo que eles fazem. E em nome do nosso presidente, que não pôde estar presente, mas que mandou um abraço a todos que fazem a federação. O Sindicato dos Professores de Pernambuco completou 70 anos de fundação. Uma data marcada na Câmara com uma sessão solene promovida pelo vereador Almir Fernando. O Sindicato dos Professores de Pernambuco, o Simpro, foi criado em pleno regime do Estado Novo em 1945. Para marcar o aniversário de 70 anos da instituição, o vereador Almir Fernando promoveu uma reunião solene e destacou a participação do sindicato em momentos marcantes da história do Brasil. Dos anos 40, quando
No ano de 1940, o Simpro deu seus primeiros passos. No ano de 45, realmente foi fundado, né? Isso aí no dia 21 de julho. Poderia destacar aqui o enfrentamento à ditadura e o Estado Novo da Era Vargas, da sindicalização monitorada, quando era naquele momento. A gente poderia destacar aqui o enfrentamento à ditadura de 64, do período pós-ditadura, onde se fortaleceu muito os sindicatos lá no ABC Paulista, da luta do sindicato, desde a sua fundação até hoje, por melhores salários pelos seus funcionários, por uma melhor qualidade no trabalho, na condição de trabalho, que sempre buscou isso, o sindicato. O vereador leu o depoimento de Sueli Santos, ex-diretora do Simpro. Iniciado a partir da Revolução de 1930, o Estado Novo, ideologicamente afinado com regimes fascistas europeus, no primeiro momento se atrelou aos fascistas, depois veio para o lado aliados. A ditadura Vargas marcou a história do país, principalmente pelo controle ideológico e a repressão através de práticas violentas e de torturas e assassinatos a indivíduos considerados adversários do regime do movimento sindical. A política adotada pelo governo se dá em duas frentes. De um lado, pela aplicação de uma legislação trabalhista adotada já nos primeiros anos da ascensão de Vargas ao poder e concretizada através do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, que ainda hoje rege as questões trabalhistas. Por outro lado, pelo controle dos sindicatos, submetido a toda uma legislação específica, cujo pedido de reconhecimento se dava mediante autorização do Ministério do Trabalho, com o objetivo de neutralizá-los da influência política de outras ideologias. É no meio dessa efervescência política e ideológica de ordem externa e interna que um grupo de professores de tradicionais colégios católicos da cidade do Recife organizaram, em fim de 1939 e início dos anos 40, a Associação Profissional dos Professores do Ensino Secundário e Primário da Rede Particular do Recife. Surgia assim o embrião do Simpro Pernambuco, cuja carta sindical foi concedida pelo Ministério do Trabalho em 21 de julho de 1945, com a denominação de Sindicato dos Professores do Ensino Secundário e Primário no Estado de Pernambuco. Só em 2 de dezembro de 1977 é que passa a denominar-se Sindicato dos Professores no Estado de Pernambuco, ampliando a sua área de representação aos professores no ensino privado superior. Hoje, passados 57 anos no tempo, né, de sua existência, hoje são 70, já se passaram rapidamente 13 anos, a história do Simpro Pernambuco pode tanto ser narrada por momentos de adaptação à ordem estabelecida, como por grandes enfrentamentos à subversão a ela. Na década de 50, no chamado período da redemocratização do país, após o fim do Estado Novo, liderou a partir de Pernambuco a primeira greve nacional dos professores do ensino privado, organizada pela Confederação Nacional dos Professores, em luta por um piso salarial nacional, reconhecimento da profissão e melhores condições de trabalho. Elas continuam sendo atual, né? As lutas continuam sendo sempre as mesmas, né? Na primeira metade da década de 60, com o golpe militar de 1964, que vai instaurar no país um dos períodos mais conturbados e violentos de nossa história, o Simpro em Pernambuco, assim como várias outras entidades sindicais e trabalhadores, sofrem intervenção do Estado, sendo a diretoria afastada de suas funções. As intervenções são justificadas pelos seus executores como uma ação necessária para a defesa da ordem e da democracia ameaçadas pela agitação de sindicalistas e comunistas. Caiu bem, né, essa homenagem? Sindicalistas sempre participando e os comunistas também, né, secretária? Passado o período de intervenção, que dura aproximadamente 18 meses, as entidades sindicais do país, assim como o Simpro, adaptadas ao regime vigente,
passam a adotar uma política conciliatória mediante uma prática reivindicatória defensiva, transformando-se em instrumento burocrático e assistencialista a serviço da ordem estabelecida. Espero que não tenha sido os peligros do momento, né? A partir de 1978, com as greves dos metalúrgicos do ABC paulista, transformações significativas ocorrem no movimento sindical brasileiro. Denominado de novo sindicalismo, pela construção de uma concepção política e prática sindical em contraposição com o modelo vigente, anunciava sua determinação de rompimento com a estrutura sindical oficial, tendo como exigência a liberdade, a autonomia sindical e a defesa do sindicalismo de massas de base democrática. Em São Paulo, paralelo ao Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 1978, um encontro de professores de várias partes do país se realiza com o objetivo de construir grupos de oposição para a conquista das direções das entidades de professores. Em Pernambuco, organizam-se as oposições dos professores da rede privada, a direção do Simpro-PE, e a rede pública. A direção da APENOP, associação que representava os professores da rede pública do Estado, e que vão assumir, já no primeiro semestre de 1979, a liderança da primeira greve das categorias no Estado, em plena vigência da ditadura militar, enfrentando todo o aparato ideológico e repressor. Com oposição organicamente ligada a diversos grupos, tendências e partidos, a disputa pela conquista da direção do Simpro-PE não se dá de forma tranquila. Já em 1982, com a convocação das eleições sindicais para a renovação do mandato da diretoria, ela se divide. Por divergências de mediação tática, uma parte compõe com a situação e outra disputa as eleições sem atrelar-se a ela. Está passando o filme, né, na sua cabeça, de Sueli, como de tantos outros que também participaram. É importante esse pronunciamento para os jovens que não acompanharam e não tinham conhecimento dos fatos. Então é importante, por isso que eu tive o prazer, a satisfação de estar lendo, e como estou lendo nesse momento, esse depoimento, esse pronunciamento de Sueli. Os grandes embates ideológicos que irão se expressar, sobretudo, nas campanhas salariais da categoria e nos processos eleitorais serão a marca do período. No entanto, por outro lado, é o período de grandes conquistas da categoria. As disputas políticas e ideológicas pelo espaço na organização dos professores não irão impedir a construção de um sindicato cuja referência na categoria é a combatividade, a democracia e a independência frente aos patrões e governos. Hoje, o Simpro Pernambuco se faz presente em várias frentes de luta, como no passado e hoje também, como 13 anos atrás, não é isso ali? Se antes sua intervenção política era limitada às cidades de Recife e Olinda, e no segmento privado, hoje no Estado, tem ampliado e muito sua atuação política, que junto aos professores do setor público municipal, que é referência aqui em Pernambuco. Passado mais de 50 anos da ortoga da sua carta, isso no momento, há 13 anos atrás, o Simpro tem história e faz história. História é essa que deve ser sempre lembrada e alimentada em cada momento, em cada ação, principalmente nos enfrentamentos impostos à categoria aos trabalhadores, consequência de uma conjuntura quase sempre desfavorável. Este é o exemplo que nos dá aquele grupo de professores que, em plena vigência da ditadura de Vargas, decidiram plantar a semente, o Simpro. Eu aproveito a oportunidade para pedir que vocês possam aplaudir os 70 anos do Simpro, como também a Sueli, que fez esse depoimento naquele momento. O atual presidente do Simpro, Elmiton Bezerra, destacou que foram anos de muita história e relatou o surgimento do sindicato. O nosso sindicato ele surge na efervescência do Estado Novo, num debate ideológico que se desenhava no mundo como um todo. O debate do que os projetos políticos ofereciam ao mundo, o socialismo e o capitalismo. Terminado a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas e nela a União Soviética, que naquele momento tinha no seu sistema a bandeira, o programa do socialismo,
foi a primeira nação a chegar em Berlim. E, obviamente, aquela simbologia, ela trazia um fortalecimento à luta do mundo do trabalho. Hoje, quando se fala da crise do socialismo iniciado na União Soviética, há um reconhecimento que também muitas conquistas de nós, os trabalhadores, das categorias de trabalhadores, estão vinculadas à Revolução de 1917, senhor vereador, secretário, vereador Almir Fernando e colegas que nos escutam. Muito das conquistas históricas nossas, ela estava nesse debate que se desenhou no início do século XX, o socialismo e o capitalismo. Então, o nosso sindicato surge nesse contexto de vitória dos aliados, da derrota do nazifascismo. Mas o nazifascismo, por dentro dele, ele advogava o sistema capitalista. A derrota do nazifascismo, ela foi a derrota também da concepção mais totalitária de quem defende o sistema capitalista. Então, essa realidade, ela influenciou no fortalecimento da organização e do mundo do trabalho e que levou, obviamente, à fundação do nosso sindicato em 1945, antes, mais a carta que sai em 21 de julho de 1945. Portanto, o nosso sindicato, o Sindicato dos Professores, ele é, no seu resgate histórico, referência desse debate ideológico que se desenhava no mundo naquele momento. À medida em que o mundo do trabalho entende que a história da humanidade é a história da luta de classe, era sintomático a necessidade de uma organização que representasse os interesses da categoria dos professores. E esse sindicato, ele surge e faz todo esse processo histórico mergulhado e com muita clareza do que ele representa. Nós representamos, nesses 70 anos, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas nós representamos os interesses de uma categoria e de uma classe. Elmiton Bezerra falou ainda da reestruturação do Simpro. Nesse processo de reorganização, de redemocratização, não deixamos de entender, e eu fazia essa reflexão numa assembleia ocorrida recentemente lá em Lagoa de Itaenga, onde muitos de nós, trabalhadores, às vezes, sem entender a dificuldade que é representar um sindicato, sem entender o histórico de dificuldade da luta do mundo do trabalho, muitas vezes fazem a crítica à sua organização, em vez de entender que a luta do movimento sindical sempre ela foi muito árdua e difícil. Porque, como falava, a história da humanidade é a história da luta de classes. O outro lado ele joga, o patrão ele joga, ele tem seus interesses. E, obviamente, os seus interesses jamais é de que nós possamos ter uma instituição representativa do mundo do trabalho, forte, articulada e que possa efetivamente dar celeridade às demandas do mundo do trabalho. Então, reorganizado o processo sindical a partir do período de redemocratização não quer dizer que a nossa vida ficou fácil, porque nós tivemos um período pós o processo, vereador Aderaldo, de redemocratização, nós tivemos uma onda neoliberal no mundo em que qual era a intenção do grande capital? Precarizar cada vez mais as relações de trabalho. A partir do governo Thatcher na Inglaterra e de George Bush nos Estados Unidos, se instalou uma onda neoliberal do mundo. E o movimento sindical, ele tem sido um grande entrave à perca de direito dos trabalhadores. O que nós construímos depois de muita luta, a partir desse processo desenhado da década de 90, há um afronto, há uma contraposição às conquistas do mundo do trabalho, e isso é permanente. E isso é permanente. Ela ainda se desenha hoje, na medida em que nós, trabalhadores, que com muito suor, saímos da escravidão, saímos do sistema feudal, conseguimos estabelecer direitos
nas sociedades capitalistas, mas à medida que o capital quer ampliar o seu lucro, à medida que o capital quer acumular cada vez mais, ele tenta quebrar a organização do mundo do trabalho. Mas aí é nesse sentido, é com essa compreensão, que hoje, ao fazermos 70 anos de luta, nós entendemos a importância de termos uma grande unidade do mundo do trabalho. O presidente do Simpro pediu a valorização dos professores e disse que a categoria está adoecida e agradeceu a homenagem. Nós estamos com toda a dificuldade, mas resultado dos 70 anos da nossa organização, da nossa luta, construindo um sistema nacional da educação que possa também regular o setor privado, que não é regulado ainda. No sistema privado aqui no Brasil se faz o que quer. Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos nacionais não conseguem dar regramento ao que era e ficou estabelecido na Constituição de 88 como complementar. Fizeram o contrário, sucatearam as escolas públicas para abrir um filão do mercado privado. Então, mesmo sendo um sindicato de base privada, que representa o setor privado, nós entendemos que educação não pode ser mercadoria. E, infelizmente, no nosso país tem sido. Se investe pouco em educação para que ela se precarize, para que o filão do setor privado se fortaleça. Então, nós que representamos o sindicato, representamos esse entendimento, queremos dizer que a luta continua e queremos agradecer muito ao vereador Almir Fernando, como também ao presidente Aderaldo Pinto, que preside a reunião solene, e parabenizar todos os companheiros que trabalham com a gente, que dirigem o sindicato e são amigos do Simpro, por esse momento de tanta alegria para nós. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até a próxima!